quero, na sequência, presidente, fazer a leitura de uma carta que tem circulado os grupos de WhatsApp, porque eu acho que quando a gente mostra a realidade, ela fala por si só melhor do que qualquer discurso ou de qualquer pessoa que não entende a realidade de uma escola pública, não quer conhecer essa realidade e, nesse momento, tenta transformar o debate sobre a situação da educação no nosso Estado num debate ideológico, numa disputa ideológica, como se a suspensão das atividades pudesse ter sido um capricho e que, portanto, é hora de voltar. Dizem que é hora de voltar porque as aulas já ficaram suspensas há muito tempo. É hora de voltar porque o shopping abriu, porque o barzinho abriu. Como se escola, shopping e barzinho cumprissem a mesma função na sociedade. Então eu vou, nas próximas semanas, sempre que tiver oportunidade, trazer a realidade da escola pública, trazer a realidade da sala de aula, para que quando a gente debater retorno, atividades presenciais, remotas, a gente saiba qual é a realidade de uma sala de aula, qual é a realidade da professora, que alguns desinformados dizem que não trabalhou, então tem que trabalhar, ou como eu vejo nas redes sociais, eu vejo quem defende trabalho remoto ir à praia, como se a praia fosse a mesma coisa que uma escola e como se as professoras não tivessem trabalhado nesse período de suspensão das atividades escolares. Eu quero fazer uma correção. A categoria nunca trabalhou tanto, nunca foi tão explorada, porque ela paga a sua internet, ela pagou o conserto do computador, ela teve que comprar um celular, ela paga o pacote de dados do seu celular, o Estado não fornece nada. E essa professora que de março até agora tem trabalhado remotamente. A sua jornada de trabalho aumentou, as suas condições pioraram, ela escuta todo mês o governador falar que não vai pagar o 13º dela, e não vai pagar integral, e não vai pagar o salário, primeiro porque ela não está na linha de frente de Covid. Mas eu vou trazer aqui no plenário depois a relação de professoras e trabalhadores em educação em geral que morreram vítimas da Covid-19. Há, portanto, uma disputa ideológica em torno de uma pauta que deveria ser de preservação da vida e de responsabilidade dos gestores estadual e dos gestores municipais. A carta é de uma professora de Uberlândia, onde o prefeito Adelmo, vocês acompanharam como é que estão as notícias no Triângulo Mineiro em relação à contaminação. Fechamento das cidades, a superlotação do hospital, a incapacidade do sistema de receber as pessoas nesse momento, do sistema de saúde. E mesmo com tudo isso, a Prefeitura de Uberlândia determinou o retorno presencial das atividades. Retorno que foi suspenso por uma decisão aqui do Tribunal de Justiça numa ação da Defensoria Pública. Mas, não sei se por desconhecer a realidade ou por desprezo à vida, o prefeito de Uberlândia mantém a convocação para as professoras trabalharem presencialmente nas escolas, mesmo com uma decisão liminar impedindo o retorno presencial das atividades escolares na rede municipal. Eu vou ler a carta porque ela é didática para a gente conhecer a vida concreta de quem é trabalhador em educação e está sendo, em muitos municípios, obrigado a quebrar um isolamento ou um distanciamento e ir à escola no momento que, nas últimas 24 horas, por exemplo, Minas Gerais está em luto por 140 mortes. 140 pessoas morreram nas últimas 24 horas vítimas da Covid-19. Um Estado que não cuida dos seus, não tem política nem planejamento de vacinação. Hoje nós só temos 2% da população mineira vacinada. A carta da professora diz o seguinte: meu nome é Vanessa, sou professora de inglês da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia. Estou trabalhando presencialmente desde o dia 3 de fevereiro. Com exceção dos 2 dias de paralisação, estive presente em pelo menos 2 escolas da rede, já que meu cargo foi repartido. A Escola Municipal Professor Otávio Batista Coelho, filho, e a Escola Municipal Professora Jaci de Assis. Na primeira escola, eu frequentei os 2 turnos na última semana, inclusive estive em sala com os alunos. No entanto, na sexta-feira, depois que cheguei da escola,
Fui fazer uma refeição e percebi que não estava sentindo o gosto do sabor dos alimentos. Sem sentir nenhum outro sintoma, eu me dirigi ao pronto-socorro do Hospital Santa Genoveva, onde fui atendida e encaminhada para colher o exame. Foi realizado o teste do cotonete. Infelizmente, ontem à tarde saiu o resultado. Testei positivo para a Covid-19. Agora releia o primeiro parágrafo deste texto e tente imaginar com quantas pessoas eu tive contato direto. Até sexta-feira, dia que percebi um sintoma suspeito e fui imediatamente fazer o teste. Eu usei o computador da sala dos professores. Eu usei o único banheiro que tem na escola para todos os funcionários. Eu fiz reunião com mais de 10 professores dentro de uma mesma sala de aula. Eu tirei a máscara para comer dentro da sala dos professores. E vi outros colegas meus fazerem o mesmo. Quando eu peguei o resultado do teste, eu chorei. Chorei diante da médica e vi os olhos dela marejarem enquanto ela tentava me consolar. Eu não chorei de medo da doença, chorei de remorso. Enquanto eu não soubesse e sequer desconfiasse de que poderia estar infectada, eu me senti muito mal pela simples possibilidade de ter transmitido esse vírus para algum colega ou aluno com os quais tive contato nessa semana. Nos últimos dias, temos lido, assistido e ouvido debates acalorados sobre o retorno das aulas presenciais. Algumas pessoas têm desferido ofensas diretas a nós, professores das escolas públicas, por não apoiarmos esse retorno presencial nesse momento. Já nos chamaram de preguiçosos, de folgados, que estamos fazendo mimimi e que usamos do preciosismo diante de outras profissões. Porém, eu convido a todos a refletirem sobre o meu caso em particular, e logo vocês verão que trata-se de uma situação extremamente comum e corriqueira na rede municipal. Em quase um ano de pandemia, eu consegui me proteger e a minha família do contágio desse vírus. Mesmo enquanto trabalhava remotamente e esporadicamente eu buscava atividade na escola para corrigir. Antes de voltar às aulas presenciais ou de frequentar a escola, eu fiz 2 testes para a Covid, através da coleta de sangue, via convênio particular, e fiz o teste rápido oferecido pela prefeitura. Ambos deram resultados negativos, ou seja, eles mostraram que eu nunca havia sido contaminada com o vírus. Portanto, não pode ser uma coincidência que 10 dias após o início das aulas presenciais, eu receba o diagnóstico positivo. Além disso, até o momento, eu sou a única pessoa da família com sintomas. É muito provável que meu marido e meus filhos venham apresentar sintomas futuramente, já que eu trouxe o vírus para casa. Eu só peço a Deus que proteja a minha mãe, de 80 anos, que é paciente EPA renal, portanto, faz parte do grupo de alto risco. Desde que tive a comprovação da doença, eu tenho tomado todas as precauções possíveis, mas confesso que não ficava de máscara dentro da minha própria casa, como tenho ficado agora. Com todo esse relato, eu espero ter ilustrado com a minha própria vida o quão ilusórios são todos esses protocolos de segurança. Minha temperatura foi medida todos os dias ao entrar na escola. Usamos álcool em gel e máscara o tempo todo. No entanto, isso não impediu que eu e pelo menos mais 2 colegas testássemos positivo, fora outros 2 casos que estão em análise. Todos na mesma escola e na última semana. Aliás, justamente nessa semana fatídica, em que o boletim municipal declarou que 99% das UTIs estão ocupadas. Não é preciosismo dos professores. Não estamos fugindo da nossa responsabilidade. Queremos alternativas seguras para desempenharmos o nosso trabalho. A única coisa que pedimos nesse momento é sensatez, racionalidade. Pedimos a volta ao trabalho remoto até que sejamos contemplados pela vacina ou até que os números de contágio caiam drasticamente na cidade. Por fim,
A quem interessar, eu estou bem. Sigo sem outros sintomas, sequer estou sendo medicada. O mesmo posso dizer dos meus familiares. Dou graças a Deus por isso e peço a Ele que, se alguém se contaminar ou já se contaminou através de mim, que tenham a mesma sorte de ter sintomas leves da doença e que não tenham sequelas. Essa é a realidade da educação básica pública. As escolas não têm estrutura para um retorno presencial. De março a dezembro de 2020, não houve nenhum investimento estrutural que possibilitasse aquelas salas de aula que tem aluno até o quadro, porque as salas são inadequadas, pequenas e superlotadas. Essas salas de aula não foram reformadas. Os refeitórios não foram reorganizados. Não foi disponibilizada mais torneiras com pias para que as pessoas possam lavar as mãos. Não há nas escolas estaduais, nesse momento, nem álcool em gel, nem máscaras para os profissionais da educação e para a comunidade escolar que vá frequentar aquele espaço. Portanto, se nós defendemos que as crianças e adolescentes não podem ficar prejudicados, a primeira defesa é que as crianças e adolescentes não podem morrer. E as crianças e adolescentes não podem levar o vírus para suas casas, onde nós temos 20% de uma população idosa em Minas Gerais. E nós temos mais de 16% de pessoas com problemas de saúde e que, portanto, precisam de mais proteção. Então, fazer o debate do retorno presencial, porque já tem muito prejuízo, muitos prejuízos poderiam ter sido diminuídos. Se o governo de Minas tivesse agido, nós temos um governo do Estado omisso, que vive por conta da propaganda, da publicidade, não tem planejamento na vacinação, tem logística, logística não é planejamento, não cuida dos seus. Os problemas relacionados à falta de oxigênio chegaram em Minas Gerais, montou e desmontou um hospital de campanha que não serviu para nada, porque não fortaleceu o Sistema Único de Saúde, não compreende a realidade do SUS, precariza, deixou cada prefeito, cada um por si, não liderou Minas Gerais. Nós somos um estado sem líder. O líder é o governador, que tinha que zelar por todos. Tinha que ter preparado a FUNED, para que hoje nós pudéssemos estar contribuindo para a produção de vacina no país, não só para Minas Gerais. Tinha que ter fortalecido o SUS, tinha que ter articulado com os municípios. E a nossa vergonhosa posição de termos sido um dos poucos estados que, no ápice da pandemia, diminuiu o investimento na saúde. E quando eu questionei o secretário de Estado, ele tentou argumentar que era algo como se fosse a minha opinião. Não é opinião. Minas Gerais investiu menos em 2020 na saúde. Quem explica essa ausência de eficiência, essa ausência de transparência e essa ausência de lealdade com a defesa da vida? Então, vamos conhecer um pouquinho a realidade da escola, para a gente entender que muita coisa tem que ser feita e muita coisa poderia ter sido feita de março a dezembro de 2020, e não foi feito. Então, a educação merece respeito, nela incluídos os seus profissionais e toda a comunidade. São essas as considerações, presidente.